Seja corajoso e seja mais ousado. Procura quebrar os ciclos que te escravizam, que te limitam, que te paralisam. Procura olhar para dentro e ver quais são os gaps, quais são as lacunas que te impossibilitam de avançar, de quebrar ciclos, de deixar coisas do passado e avançar para um próximo nível, avançar para um novo, para algo novo que já está diante de ti. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e depois de muito tempo desaparecida, sumida aqui do canal, voltei a aparecer com este conteúdo incrível e maravilhoso para ti. Nos últimos tempos, bem, eu vivi muitas coisas que renderam muitos testemunhos, mas não foram só os testemunhos, foram as lições também significativas que fui tirando daquilo que eu vivi, das experiências que passei, que eu vou estar compartilhando aqui nos próximos vídeos com vocês. Não sei se você que está aqui do outro lado da tela sente o mesmo, mas eu acredito que está diante de nós um novo tempo e que esse novo tempo traz, assim, coisas extraordinárias para cada um de nós vivermos. Mas eu acredito que para esse novo tempo vai exigir novas ferramentas de nós, vai exigir um novo posicionamento de nós. O vídeo de hoje foi um vídeo que surgiu, não digo por acaso, nada é por acaso, mas surgiu num tempo em que eu me sentia assim deslocada, mas isso num contexto profissional. Atenção, preciso deixar isso bem claro. Mas nesse contexto, no intuito de buscar essas respostas, eu usei o ChatGPT como uma ferramenta de auxílio e se você não experimentou e tem sido resistente em relação à inteligência artificial, atenção, isto é o futuro. E o ChatGPT, como tantas outras ferramentas AI, podem ser utilizadas para muitas coisas, assim, seja a nível profissional, a nível pessoal. Nesse período eu usei para fazer uma busca, assim, bem direcionada. Então o chat, ele deu-me ali uma lista de perguntas, de perguntas que eu poderia me fazer e responder ao mesmo tempo, e a partir daí ele ia fazer tipo um filtro. E dessa lista de perguntas que o chat me deu, que foram 7 perguntas, houve 2 perguntas que me chamaram mais a atenção e me puseram a pensar mais sobre. Mas hoje eu vou falar só de uma e que é, no fundo, o tema para o nosso vídeo. Se tu tivesses apenas 5 minutos para comunicar algo e tivesses em cima de um palco com um microfone onde todo o mundo inteiro iria te ouvir, o que é que tu falarias em 5 minutos? Sem pensar muito, eu até gostaria de saber o que é que tu falarias. Deixa aqui nos comentários. Assim, super curiosa para saber o que é que te veio agora em mente. A resposta na época, eu não pensei muito. A primeira coisa que me veio em mente foi o que eu escrevi. E eu lembro de ter escrito exatamente assim: ser corajoso, ser ousado, independentemente de qualquer coisa, de pessoas, do que quer que seja, enfrenta os teus medos. Enfrenta os teus medos. Eu ainda coloquei na minha resposta que nós não devemos viver debaixo de uma rotulagem, não sei se essa palavra existe, por conta de medos, de receios que nós temos de não ferir determinadas pessoas ou de não confrontar, sabe? Às vezes, ser demasiado passivo é o que muitas das vezes nos leva a carregar rótulos que nem combinam sequer com a nossa identidade. Então era mais ou menos isso que eu queria falar. E muito mais, obviamente, isso foi tipo um resumo daquilo que eu falaria em 5 minutos. Basicamente é isso que eu quero falar aqui com vocês hoje. Em pouco tempo também, em pouquíssimo tempo, é como se esse vídeo fosse de facto o palco e eu tivesse com o microfone nas mãos e tivesse a oportunidade de falar o que eu realmente respondi a essa pergunta. E não é à toa que eu trago hoje essa camisola do Chihuahua, porque o Chihuahua é a representação exata da ousadia, assim, da coragem. Eu não sei quantos de vocês já presenciaram isso, mas com certeza em algum momento já visto que os Chihuahuas enfrentam cães do dobro do tamanho deles, 10 vezes maior que eles. Enfrentam sem medo, são destemidos. Acho que nós precisamos olhar cada vez mais para os Chihuahuas. Porque na verdade não é sobre o nosso tamanho, não é
o quanto eu tenho de altura. Eu então nem posso falar muito sobre isso, porque quem me conhece sabe que eu sou como um chihuahua, sou assim pequenininha, mas não é sobre o tamanho, é sobre aquilo que tu carregas. E aqui tem muito a ver com a forma como nós nos vemos. A forma como nós olhamos para nós vai impactar as nossas reações, vai impactar nas nossas atitudes. E se tu olhas para ti e te vês como alguém sem valor, como alguém fraco, que não tem nada a acrescentar na vida dos outros, então lamento informar-te, tu vais ser continuamente alguém que anda sem coragem, sem ousadia, sem, sabe, determinação na vida. E eu falo isso com propriedade porque eu já vivi isso. E hoje ainda enfrento isso, eu preciso enfrentar isso, eu preciso lutar nos meus pensamentos por conta de crenças, daquilo que nós vivemos na infância, daquilo que nós já experienciamos no passado. Nos tornamos pessoas assim, sem coragem, olhamos para nós como que pessoas sem valor, nos sentimos amados. Então isso tudo vai se refletir na nossa aparência, na nossa postura, na forma como lidamos com as coisas, com as pessoas. A síndrome que hoje é muito falada, que é a síndrome do bonzinho, da pessoa boazinha, que é a pessoa super fofinha, é muito boa, é muito mega, trata bem todo mundo, não tem problema com ninguém, é neutro. No fundo, é uma pessoa passiva, que não tem posicionamento. É uma pessoa que troca a sua paz interior. Há uma carência a ser suprida, do tipo, eu preciso fazer tal coisa para ser aceita, eu preciso ser dessa maneira para entrar naquele grupo, para as pessoas me aceitarem. Mas não, tu não precisas fazer isso. Seja ousado, seja corajoso, rompe com esses ciclos, rompe com essas crenças que te limitam, rompe com essas barreiras, porque isso é uma barreira. Isso não vai te fazer avançar, isso não vai te fazer progredir e viver algo extraordinário que já está, repito, que já está diante de ti. Nunca vamos ser aceitos por todo mundo. Sabe, eu me frustrei durante muito tempo na tentativa de querer agradar as pessoas, de querer caber em caixinhas, em ciclos, em comunidades. Muitos vão se identificar conosco, outros não vão, simplesmente assim, não vão se identificar com a nossa personalidade, com a nossa forma de ser. E está tudo bem, nós não precisamos e não viemos à Terra, por favor, não percas mais tempo com isso, a viver para os outros. Aqui para sermos livres, para vivermos uma vida completa, plena, sabes? E segundo a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, que é sermos felizes, vivermos uma vida satisfeita, uma vida com propósito, uma vida realmente significativa e não uma vida qualquer, de qualquer maneira, a perder tempo com qualquer coisa que não nos alegra, que nos rouba a paz, que sabe, que nos mata por dentro. Não é isso que nós viemos cá fazer. As pessoas vão se lembrar daquilo que de facto as impactou. E o que impacta, muitas das vezes, é o nosso posicionamento perante as coisas, não é a nossa passividade. O que vai impactar as pessoas é o quão determinado tu foste, o quão posicionado te mantiveste naquilo que eram os teus objetivos. As neutras, pessoas passivas, não marcam, não fazem história, não fazem algo realmente extraordinário, impactante. Eu não sei se consegues me perceber, mas é sobre isso, é sobre mudares a tua atitude, deixar de ser uma pessoa passiva e passares a ser uma pessoa ativa agora, porque essa nova estação que já está diante de nós exige isso, exige sermos ativos. E para sermos ativos nós precisamos ser corajosos, precisamos ser ousados, para podermos viver algo realmente fora do comum, algo extraordinário. Então eu desejo, no fundo do meu coração, que esse vídeo te alcance e que recebas ativação, que recebas um espírito de ousadia sobre ti nessa hora, nesse instante que tu estás a ver esse vídeo, que possas ser ativado com uma ousadia extraordinária do alto, para que possas realmente romper ciclos, romper barreiras, deixares para trás tudo o que ficou para trás e seguires para algo novo.
porque é algo novo que Deus tem para as nossas vidas. Então eu desejo que tu possas viver coisas extraordinárias nesse tempo. E vou me despedindo de vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like, comentem muito. Não se esqueçam de deixar as respostas à pergunta que eu apresentei-vos no início. Se tivessem um microfone e estivessem em cima de um palco e com apenas 5 minutos, o que é que vocês comunicariam ao mundo inteiro? Eu quero saber, quero muito saber o que é que vocês pensaram assim de primeira. E é isso, eu vou me despedindo de vocês. Deixo-vos com um beijinho e um forte abraço. Nos vemos nos próximos vídeos e tchau!